noite, todos que estão nos assistindo. E mais uma vez eu estou aqui para meditar com vocês a palavra de Deus. Agradecendo demais ao Lulu, ao Nando pelo convite. E para quem não me conhece, eu me chamo Lúcia Valim, sou esposa do Luiz Valim há 55 anos. Tenho um casal de filhos, e tenho 4 netos. E o Nando, o Lulu me chamou e eu vim hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre o terço, o rosário. Mas antes, o Lulu vai cantar para nós a aclamação ao Evangelho. Pede, sempre que ela aparece, que o texto seja rezado. Então, meditando aqui os mistérios gozosos ou da alegria, a gente vê que no primeiro mistério nós temos a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. É o Evangelho que a gente acabou de ouvir. E foi aí que começou toda a história de Jesus. E Nossa Senhora sempre guardou tudo no seu coração. Ela foi visitar Isabel, depois ela teve Jesus numa gruta em Belém. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo e depois contemplamos Jesus perdido e encontrado. Vocês imaginem a aflição de Nossa Senhora, porque assim que ela viu Jesus nascer, naquele lugar simples, naquela manjedoura, ela entendeu por que estava acontecendo tudo aquilo. E quando Jesus desaparece, ela fica apavorada, porque ela sabe que não é um menino comum, e sim o Filho de Deus. Então, meus amigos, eu trago hoje para vocês, vou pegar aqui, a arma mais poderosa que o católico tem depois da Santa Missa e da Santa Eucaristia. É o nosso terço. O que é o terço? O que significa o terço? O terço não é uma repetição de Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso. E Nossa Senhora não é uma santinha que dá graça para nós, que derrama graça sobre nós por um preço bem baratinho. Não. Nossa Senhora é nossa mestra. Nossa Senhora é que nos ajuda a chegar até Jesus. Ela é o nosso caminho. E a oração que ela mais gosta é o texto. Lá em Fátima, quando ela apareceu para os pastorinhos, ela pediu 3 coisas. A primeira coisa que ela pediu foi a reparação. Há muito tempo que eu não ouço as pessoas rezarem texto na igreja, pedindo a reparação dos pecados ao coração de Maria e ao coração de Jesus. Mas ela pediu isso. E você reze uma parte do texto em reparação. Depois, ela pediu que a gente se consagre a ela todos os dias. Então, quando você acorda na sua casa,
se entregue a Nossa Senhora, entregue o seu dia a Nossa Senhora, para que ela te conduza, porque a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do dia na vida da gente. E outra coisa, a terceira coisa que ela pediu é para rezar o terço em família. Então, nós chamamos Nossa Senhora de mãe, mas nós somos uns filhos muito desobedientes. Porque é difícil você ver uma família que reza o terço junto. Na maioria, um reza para lá, outro reza para cá, um reza num horário, outro reza no outro horário. E o que acontece? A família não se une mais. E hoje o inimigo tem muitas armas. É o celular, é o computador, são as músicas, né? E o que acontece? Tudo isso tira a atenção dos familiares das coisas de Deus. Então, por isso que a gente tem visto, assim, tanta depressão, meninos e meninas tirando a própria vida, pessoas perdidas no mundo das drogas. Isso, um pouco disso tudo é falta de oração. E a melhor oração é a oração do terço. E quando a Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, ela falou que o Jacinto, a Jacinta e o Francisco iriam embora logo, mas que a Lúcia ia ficar mais um pouquinho. E o pouquinho que a Lúcia ficou foram 90 anos, né? Então, quando a gente pega o texto para rezar, a gente deveria se lembrar dos pastorinhos de Fátima. Eu me lembro que meus filhos foram pastorinhos no tempo do Padre Joel. Ele fazia umas festas lindas em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, no túmulo dele está escrito: eu sei em quem depositei a minha confiança, e foi nela. Então, o terço é formado como o Pai Nosso, a Ave Maria, a Santa Maria, são o corpo do terço. Agora, a alma do terço é Jesus. Quando a gente contempla cada situação, vocês podem ver aí o signo da vida de Jesus. Então nós temos que pedir a Nossa Senhora muitas graças para nós rezarmos o terço com ela e como ela rezava. Ajudar a gente a meditar, tirar todo o pensamento, que às vezes a gente está rezando, vem um pensamento para atrapalhar. Aquilo surge na nossa cabeça e a gente quase não consegue prestar atenção naquilo que a gente está rezando. E através dessa meditação, que a gente pede a Nossa Senhora para que nos ajude a meditar o texto, a gente pode contemplar também a nossa vida. Em cada mistério do texto, o nascimento de Jesus, você pode lembrar do nascimento dos seus filhos, a visita a Santa Isabel. Você pode se lembrar das pessoas que te visitaram quando você estava grávida. Tudo isso faz parte da nossa vida. E quando a gente vamos contemplando a nossa vida e rezando o texto,
naquela parte da Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. É a única coisa que nós temos, é o agora e é a hora da nossa morte. É a certeza que nós temos. Eu tenho que escrever, gente, porque senão eu me perco. A idade já não está ajudando. Mas os momentos mais importantes da nossa vida é o agora. É o que nós temos hoje. E quando a gente está em perigo, quem que a gente chama? A gente grita pela mãe. Não é verdade? Cai uma coisa do lugar, você fala, Nossa Senhora, me acorde. Vem um carro descontrolado, é a quem que você pede o socorro? É a Nossa Senhora. Então, é a ela que nós temos que recorrer. Quando Nossa Senhora de Fátima conversa com o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, ela diz assim, que a Lúcia precisava ficar mais um pouco, mas que a Jacinta e o Francisco iam embora logo. Aí o Francisco pergunta para ela, nós vamos para o céu? Ela fala, vamos. Só que você, Francisco, precisa rezar mais um pouco. Vocês imaginam, ele era um garotinho de 8, 9 anos, talvez. E aí, o que ele fez? Quando a pessoa tem muita fé, ela age mesmo diferente. Ele saía da casa dele e a Lúcia passava e pegava para levá-lo à escola. Eles estudavam na mesma escola e eles eram vizinhos. Quando chegava na metade do caminho, ele falava para a Lúcia assim, ô Lúcia, você vai para a escola e eu vou para a igreja. Porque eu vou para o céu rapidinho. Lá no céu não precisa de estudo. Você vai para a escola e estuda, e eu vou ficar aqui fazendo companhia para Jesus e rezando o texto. Olha, gente, que coisa linda, né? Como que uma criança tem esse dom, tem essa vontade de fazer companhia para Jesus. E eles morreram com a peste. Deu uma doença, matou muita gente e matou muita criança. E depois, quando a história da aparição veio a público, eles exumaram os cadáveres. Aí o pai do Francisco falou, o Francisco foi enterrado aqui. Aí eles cavaram, não sei se vocês conhecem a história, eles cavaram, tinha um caixãozinho. Aí o pai olhou e falou, não, mas não é esse aí deve ter uns 4 aninhos só, o meu filho era mais velho. Aí eles cavaram mais fundo, porque o pai dele insistia, e era ali que ele tinha sido enterrado. E aí eles acharam mais um caixãozinho. E como que eles descobriram que era o Francisco? Eles descobriram por causa do terço. Na mãozinha do que restou do corpo dele, ainda estava o terço enroladinho. Quer dizer, na vida e na morte, ele sempre carregou o terço. Eu tenho uma historinha para contar para vocês da doutora Filó. Muita gente já deve conhecer a doutora Filó. Ela trabalha na UTI neonatal. É a UTI que cuida das criancinhas. E ela é uma mulher de oração.
ela disse que a vida inteira na casa do pai com a mãe deles, eles rezavam o texto às 6 horas toda tarde. E ela cresceu, foi estudar fora e falou: continuei a rezar o texto. Quando ela se formou, ela foi trabalhar num hospital. Aí ela falou do texto com umas amigas e elas se reuniam todo fim de plantão para rezar o texto. E uma das amigas dela se apaixonou por um rapaz e foi morar. Você não se casou, você tem seus filhos, que exemplo que você vai dar para os seus filhos? Aí ela falou: doutora Filó, meu marido é assim, se tem uma igreja no lado da rua, ele atravessa e vai para o outro lado. E se ele me pega rezando o terço, ele fala que eu sou beata. Aí a doutora Filó falou para ela: então você vai fazer o seguinte, quando você botar os meninos para dormir, e quando seu marido já estiver desmaiado de sono, você levanta devagarinho e vai rezar o texto. Você vai ver como as coisas vão mudar. E assim ela fez. Aí passaram-se uns 2 ou 3 meses, ela falou: ih, doutora, não está adiantando. Aí a doutora falou: então vamos fazer o seguinte, você vai chegar na igreja, vai falar para Nossa Senhora assim: Nossa Senhora, tira o menino Jesus do seu colo e põe o meu marido no lugar. Ela falou: mas eu não posso fazer isso, Filó. Ela falou: não, pode sim. E se ela falar qualquer coisa, você fala que foi eu que pedi. Aí a moça saiu dali e continuou rezando o texto, mas na reza do texto ela falava: que o meu marido esteja no seu colo. Uma tarde ela estava em casa, estava fazendo o café da tarde, o marido dela chegou. Aí chegou e sentou na mesa para o café, ela olhou, ele estava com um bottom, aquele botãozinho que a gente põe na roupa para enfeitar, de Nossa Senhora. Ela falou: opa, mas eu não vou falar nada não, deixa quieto. Aí ele falou para ela assim: você sabia que aqui na rua da nossa casa tem uma igreja? Ela falou: ah, tem. Fez de boba, ela estava cansada de ir a essa igreja. Aí ele falou para ela: pois é, eu passei ali e conversei com o padre. Ela: conversou? Aí ele falou para ela assim: você sabia que eles estão precisando muito de ajuda lá na igreja? Ela disse que nessa hora o coração dela até parou. Ela falou: não, não sabia. Aí ele falou para ela assim: e nós vamos ajudar. E outra, eu já falei com o padre, ele vai vir aqui me preparar para a crisma e nós vamos casar. Ela quase morreu de susto. Aí ligou para a doutora Filó na mesma hora: Filó, eu preciso falar com você. Aí a Filó falou para ela: pode vir a hora que você quiser. Aí ela foi e contou tudo para a doutora Filó, assustadíssima. A doutora falou: agora você chega lá e fala para Nossa Senhora, continua guiando meu marido, mas pode pegar Jesus de volta. Quer dizer, são histórias que as pessoas contam, mas que mostram o valor da oração do texto. O texto tem que ser rezado diariamente. Seja melhor se for em família, mas se alguém da família rezar o texto, muitas barreiras serão destruídas, a paz vai reinar. E o texto também tem um valor muito grande. Através do texto, nós podemos pedir pela paz no mundo.
paz que o mundo tanto está precisando, né? Por isso, meus irmãos, pegue o seu texto, tem uns folhetinhos igual esse aqui que eles deixam lá na igreja. Medite cada mistério do texto. Pensa na sua vida, quanta coisa Nossa Senhora passou. Quando ela viu o seu filho todo machucado, ferido, com a coroa de espinho, o sangue escorrendo, ele mal podia enxergar. A dor que essa mãe passou é semelhante a muitas dores que as mães passam hoje em dia, não por ter seu filho todo machucado, mas o teu filho indo por caminhos errados. E o texto pode mudar toda a sua história de vida e pode mudar a vida dos seus filhos. Então, Nossa Senhora pediu, e a gente deve seguir o pedido da nossa mãezinha do céu. Porque, por exemplo, a gente levanta de manhã, toma café, almoça, toma um lanche da tarde, tem um jantar. Nós estamos alimentando o nosso corpo. Mas nós temos que alimentar a nossa alma com orações. E a oração do texto é o melhor alimento para a nossa alma. Porque a fome física, você come e ela passa. E a fome espiritual? Como que você está tratando do Espírito Santo que mora em você? Que você recebeu no dia do seu batismo? Como que você tem tratado esse Espírito Santo? Como que você tem alimentado esse Espírito Santo que mora no seu coração? Rezemos o texto, meus irmãos. Eu insisto bastante, porque foi assim que eu fui ensinado. O texto nos livra das tentações, o texto nos livra dos perigos. Eu rezo o texto da misericórdia todos os dias, com uma turma dos Somos Católicos. Eles são lá do Nordeste, da Bahia, daquele lugar lá. Aí a gente reza o texto, ponto. Essa oração do texto da misericórdia é para nós uma consulta num psicólogo. Para pessoas que a gente nunca viu e talvez nunca veja, que não conhece, a gente conta aquilo que está doendo na nossa alma. Quer dizer, o texto da misericórdia, na minha visão, está unindo Minas Gerais com a Bahia. Quer dizer, o texto une as pessoas. Quando o Papa pediu a renúncia, o Bento XVI, o povo que estava em Roma correu tudo para lá, para ficar lá naquele pátio. E ali alguém tirou um terço. E as pessoas começaram a rezar, cada um na sua língua. E quando dava as paradas, eles sabiam em que parte do texto estavam. Olha a maravilha da união que o texto faz. Eles rezaram juntos, um não entendia direito o que o outro falava, mas o texto saiu certinho. Tinha gente de diversos países. E eles rezavam, pedindo pela nossa igreja. Agora, com a morte do Papa Francisco, quanto que nós rezamos pela nossa igreja, para que Deus enviasse para nós um Papa santo, tão santo quanto Francisco foi. E esse Papa, não que eu não gostasse do Francisco, mas eu estou gostando mais desse Papa agora,
Desculpe eu falar assim, mas é verdade. Ele está resgatando os valores reais da igreja. Tanto que tem muita gente que não está gostando dele. Porque o povo pensa que cada um pode fazer a religião do jeito que for melhor para eles. Para que eles se sintam cômodos dentro da igreja. E não é assim. A religião tem que ser seguida como Jesus nos ensinou e com aquilo que Ele deixou escrito para nós. Então, meus irmãos, eu espero que cada um de vocês agora possam rezar o texto todos os dias, meditando os mistérios e vivendo aquilo que Nossa Senhora viveu com Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.